Fala, terceirão! Negócio seguinte, olha. Hoje tem uma pequena parte ali de teoria, mas é problema, beleza? Como eu falei, análise combinatória, para ficar bom, tem que resolver problema. Então, vamos resolver problema, vamos analisar as coisas aí de uma maneira diferente, outras formas de resolver o problema, certo? Então, vamos que vamos. Então vamos lá, casos particulares. O que são os casos particulares? Tá? Os casos particulares são aqueles que alguns falam que são dois, um livro aqui fala que são dois casos particulares, no outro livro aqui fala que são três. Eu vou falar o seguinte, casos particulares são o quê? São aqueles em que vão aparecer zero fatorial, por exemplo. Zero fatorial, a gente já definiu anteriormente, diz que zero fatorial é 1. Certo? Então, quando a gente faz assim, ó, combinação de m a m, tá? Isso daqui vai aparecer zero fatorial, porque isso aqui é o quê? É m fatorial sobre m fatorial vezes m menos m, né? M menos m fatorial. Só que m menos m o que é? Zero fatorial, entendeu? E m fatorial dividido por m fatorial dá 1. E aqui vai dar zero fatorial. Então, 1 dividido por zero fatorial é 1. Isso daqui é 1. Tá vendo? Combinação de m, 0 a 0. Tá? Combinação de m elementos 0 a 0. O que quer dizer isso? Então, isso aqui, matematicamente, né, pela fórmula, é o quê? É m fatorial sobre 0 fatorial e m menos 0, que é m fatorial. Aí corta, dá 1, 0 fatorial é 1, isso aqui também é 1. Tá? E o outro caso, que é realmente curioso, é combinação de 0, 0 a 0. Daí aí o bicho pega. É 0 fatorial sobre 0 fatorial e 0 menos 0, 0 fatorial. Como todos esses 0 fatorial é 1, isso aqui dá 1 também. Esse daqui realmente é o curioso mesmo, né? Tá? Agora, para a gente entender bem o que quer dizer isso aí, eu vou mostrar com um exemplo. Tá? Mas só, professor, isso aí a gente já fez. Esse daí é aquele que tem aquela pegadinha, né? Realmente é o que tem a pegadinha. A gente fez isso aqui, eu acho que foi na semana passada. Tá? Semana passada não, semana retrasada. Não lembro. Eu lembro que a gente já fez esse aqui, tá? Diz assim, ó, tem um salão que tem 10 portas, né? Então vamos dizer assim, um salão tem 10 portas, né? Uma porta aqui, porta aqui, porta aqui, porta aqui, porta aqui, porta aqui, aqui outra. Quantas já deu? 4, 8, 9, 10 portas. Tá? Porta A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Certo? Eu quase coloquei em número, mas tá aí. São as portas aí, as 10 portas. Aí diz assim, de quantas maneiras diferentes esse salão poderá ser aberto. Então, olha só. Entenda isso aqui como um conjunto de 10 portas. Tá? Lá na teoria de conjuntos, lá no capítulo de conjuntos do primeiro ano, que eu já dei aula disso no primeiro ano, lá no começo, foi o primeiro assunto. Eu comecei em fevereiro falando de conjuntos. E teve uma parte lá que eu falei do conjunto das partes. O que é conjunto das partes? É um conjunto com subconjuntos que eu consigo fazer disso aqui. Tá? São subconjuntos que eu consigo fazer aqui. Então, eu tenho 10 elementos. Então, eu tenho... Quantos subconjuntos eu consigo fazer daqui? Eu consigo fazer o subconjunto vazio, o subconjunto unitário com cada um dos elementos. Eu consigo fazer o subconjunto com 2 elementos. Então, esses dois, são vários, né? Eu posso fazer também o subconjunto com 3 elementos. Então, esses três, são vários também. Aí o subconjunto com 4 elementos. Então, 4 elementos, são vários também. Subconjunto com 5 elementos, subconjunto com 6 elementos, subconjunto com 7 elementos, subconjunto com 8 elementos, subconjunto com 9 elementos e, finalmente, o subconjunto com 10 elementos, que é o próprio conjunto inteiro, entendeu? Então, esse é o chamado conjunto das partes, tá?
conjunto das partes. Tá? O conjunto das partes, isso aqui. Então, vão ser vários subconjuntos, tá? Então, eu vou relacionar aqui, ó. É o subconjunto vazio, tá? É o vazio. Podia ter colocado só vazio, né? Então, aqui, ó, o subconjunto vazio. O subconjunto com um elemento. Tem o subconjunto com 2 elementos. Tem os subconjuntos, que são vários, né? 3 elementos. Tem os subconjuntos com 4 elementos. Certo? Esse é o conjunto das partes. Daí tem os subconjuntos com 5 elementos. Tem os subconjuntos com 6 elementos. Tem os subconjuntos com 7 elementos. Os subconjuntos com 8 elementos. Tem os subconjuntos com 9 elementos. E, finalmente, o subconjunto com 10 elementos. Aí você fala, mas o subconjunto com 10 elementos é o próprio conjunto. É isso mesmo, tá? Agora, quantos subconjuntos desse? Quantos subconjuntos de cada tipo eu tenho? Esses subconjuntos é justamente a combinação. Subconjunto vazio é o quê? É a combinação de 10 elementos 0 a 0. Não estou pegando nenhum. O subconjunto com um elemento é o quê? É a combinação de 10 elementos 1 a 1. Subconjunto com 2 elementos é o quê? É a combinação de 10 elementos 2 a 2. De 3 elementos, combinação de 10, 3 a 3. Subconjunto de 4 elementos é a combinação de 10 elementos 4 a 4. Combinação de 10, 5 a 5. Combinação de 10, 6 a 6. Combinação de 10, 7 a 7. Combinação de 10, 8 a 8. Combinação de 10, 9 a 9. E aqui é a combinação de 10, 10 a 10. Então, o número de elementos do conjunto das partes vai ser a soma de tudo isso aqui. Tá? Então, o número de elementos do conjunto das partes, que a gente escreve assim, ó, P de A. Tá? Então, esse aqui é o conjunto das partes de A. Ou seja, é o conjunto que contém todos esses subconjuntos. São vários subconjuntos, tá? Esse aqui só tem um. Subconjunto vazio só tem um, que é um conjunto só. Mas subconjuntos com um elemento tem o subconjunto com um A, com um B, com um C, com um D, com um E, com F, com G, H, I. Entendeu? São 10 elementos. Aqui tem 10 elementos. Subconjuntos com 2 elementos, eu tenho quantos? Ih, tem um monte. Vai dar 90 elementos. Subconjuntos com 2 elementos. 90? Deixa eu ver. Vai ser... Ih, a impressora está se limpando ali. Vai fazer uma barulhada. Não vou parar. Subconjuntos com 2 elementos, ó, vai ser o quê? Combinação de 10, 2 a 2, né? É o que? É 10 vezes 9 sobre 10 menos 2, não, é 2 fatorial, que é 2. Então aqui dá 90 dividido por 2, 45. São 45 subconjuntos com 2 elementos. Entendeu? São 45. Aqui são 10. Aqui são 45. Aqui com 3 elementos. Ih, vai ser muito. Entendeu? Então, são vários subconjuntos aqui. O conjunto das partes, né, de um conjunto com 10 elementos, tá? Isso aqui é 2 elevado ao número de elementos, que é 10. Isso daqui é 1024. Tá? Então, esse 1024, isso é uma fórmula que vem lá, que na verdade, que a gente não demonstra lá, certo? E é aqui que é o momento de demonstrar. É uma fórmula que a gente mostra lá na teoria de conjuntos, que o número de elementos do conjunto das partes, tá? Do conjunto das partes de um conjunto com n elementos vai ser 2 elevado a n, tá? Então, esse 1024, ele vai ser o quê? Ele vai ser combinação de 10, 0 a 0, mais combinação de 10, 1 a 1, mais combinação de 10, 2 a 2, mais combinação de 10, 3 a 3, mais combinação de 10, 4 a 4, mais combinação de 10, 5 a 5, mais combinação de 10, 6 a 6, mais combinação de 10, 7 a 7,
mais combinação de 10, 8 a 8, mais combinação de 10, 9 a 9, mais combinação de 10, 10 a 10. Tá? Isso daqui, ó, é igual a 2 elevado a 10, que é 1024. Tá? Isso aqui vai dar 1, isso vai dar 10, isso aqui 45 e assim vai, se você fizer vários, né? Só que o detalhe é o seguinte, olha só que interessante. Conjunto de 10, 0 a 0, você está falando, é um conjunto com nenhuma das portas. Entendeu? Ó, quais desses elementos, né, quais desses tipos de subconjuntos satisfazem essa questão? Ó? Um salão tem 10 portas. De quantas maneiras este salão poderá ser aberto? Bom, ele pode ser aberto abrindo apenas uma porta de cada, que é esse aqui, é combinação de 10, 1 a 1. Ele pode ser aberto abrindo pares de portas, né? Pode ser GF, abriu o salão, AB, abriu o salão, JI, abriu o salão, DH, abriu o salão, BG, abriu o salão, AF, abriu o salão, AH, abriu o salão. Não, tem 45 formas, eu acabei de mostrar aqui, 45, 2 a 2, tá? 45 pares, é esse aqui, ó. 3 a 3, um monte, né? Só que olha só, agora fui até aqui, né? Até aqui. Agora eu vou daqui para cá. E combinação de 10, 10 a 10. Abrir as 10 portas ao mesmo tempo também satisfaz, porque está aberto o salão, abriu as 10 portas. Mas pode ser o quê? Abrindo 9 portas. Só que olha só, o subconjunto de 9 elementos, que são 9 portas escolhidas para ficarem abertas, é a mesma coisa do subconjunto de escolher uma porta para ficar fechada. Então, o número de elementos que tem aqui, ó, é o mesmo número de elementos que tem aqui. Certo? Porque aqui, ó, é um subconjuntos com um elemento que vai ficar aberta. Só que aqui são subconjuntos de um elemento que vai ficar fechada, porque as outras 9 vão ficar abertas. Quer dizer, se essas 9 aqui, ó, do A até o I fica aberta, a J fica fechada. Mas se do B até o J fica aberta, o A fica fechada. Se do C até o A fica aberta, o B fica fechada. Ou seja, é a mesma coisa dessa aqui, só que essa aqui é ao contrário. Do B até o J fica fechada, o A fica aberta. Do C até o A fica fechada e o B fica aberto, entendeu? Mas a quantidade de elementos daqui é a mesma quantidade de elementos aqui. Só que aqui é só um aberto e aqui é só um fechado. Mas é a mesma quantidade, porque tudo é quantidade de elementos. Entendeu? Ou seja, isso daqui, ó, é igual a isso aqui. Isso daqui, ó, é igual a isso aqui. Isso daqui, ó, é igual a isso aqui. Entendeu? Isso é igual a isso. Daí isso é igual a isso. O único que está sozinho aqui, que não tem par, é esse aqui, ó. Mas todos os outros têm, ó. Porque 7 mais 3 dá 10. Então aqui eu estou querendo 7 portas abertas. E aqui eu estou querendo 3 portas abertas. Mas 7 portas abertas é a mesma coisa de eu querer 3 portas fechadas. E 3 portas abertas é a mesma coisa que eu querer 7 fechadas. Então essa e essa são a mesma coisa. E pela fórmula a gente percebe isso. A combinação de 10, 3 a 3 é o quê? É 10 fatorial sobre 3 fatorial e 10 menos 3, 7 fatorial. E combinação de 10, 7 a 7 é o quê? É 10 fatorial sobre 7 fatorial e 10 menos 7, 3 fatorial. Veja se isso aqui não é a mesma coisa. Entenderam o que eu quero dizer, não? E a soma de todas essas combinações dá 2 elevado a 10. Certo? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Lembra como é que foi que eu fiz esse aqui? Esse aqui eu fiz por princípio multiplicativo. Né? Então, a primeira porta, a porta A, ela podia estar o quê? Aberta ou fechada. Certo? Aberta ou fechada. Então, tinha 2 opções para essa porta. Para essa daqui, eu tinha quantas opções? 2 opções. E para essa, 2 opções, 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 2 opções. Lembra? Então, as opções que eu tinha com essa, vezes as opções que eu tinha com essa, vezes as opções que eu tinha com essa, vezes as opções que eu tinha com essa, dava o quê? Dava 2 vezes 2 vezes 2, porque são 10 portas, né? 6, 7, 8, 9, 10 portas. Dava exatamente o quê? O 2 elevado a 10.
Entendeu? Então, o que é isso aqui, na verdade? Isso daqui são formas diferentes de pensar a mesma coisa. E isso que é muito importante para você. Quando você consegue enxergar uma mesma coisa de 2, 3 formas diferentes, isso é muito importante para você, tá? Então, o total de maneiras de manter as portas eram 2 elevado a 10, pelo princípio multiplicativo, certo? E aqui, pelo conjunto das partes, lá da questão do capítulo de conjuntos, era o quê? O conjunto das partes é 2 elevado a 10. Daí a gente fala, mas por que 2 elevado a 10? Porque você vai ter o subconjunto de todas as portas fechadas, subconjunto de apenas uma porta aberta, o subconjunto de 2 portas abertas, de 3, 4, 5, 6 até o subconjunto com 10 portas abertas, que dá só um só. Todas elas abertas é um subconjunto só. Entendeu? Então, isso daqui vai dar justamente o 2 elevado a 10. E a questão, ele quer saber de quantas maneiras esse salão poderá ser aberto. O único desses subconjuntos aqui que não representa o salão aberto é o que? É esse aqui, ó. Que é a combinação de 10, 0 a 0. Nenhuma aberta. Tá vendo? Só que esse aqui, combinação de 10, 0 a 0, é o que? É 1. É a mesma coisa de combinação de 10, 10 a 10. Todas elas abertas. É a mesma quantidade. Então, esse daqui, né? Combinação de 10, 0 a 0, é o 10 fatorial sobre 0 fatorial e 10 menos 0, 10 fatorial. Isso aqui dá 1. 0 fatorial é 1, dividido por 1 dá 1. Tá vendo? Então, veja só. É isso que eu quero mostrar. A gente tem que enxergar essas coisas aqui como subconjuntos. Tá? Quantos subconjuntos eu consigo formar com 3 portas abertas? É combinação de 10, 3 a 3. É a mesma coisa vista por ângulos diferentes. Tá certo? Bom, esse problema aqui dava 2 elevado a 10 menos 1, porque só esse aqui que não satisfazia, né? Então ficava 1024 menos 1 dava o quê? 1023. Entenderam? Tá? Agora, os casos particulares, exatamente isso aqui, ó. Esse aqui, combinação de M, M a M, é esse aqui, ó. É esse subconjunto aqui, ó. É o subconjunto formado por todos os elementos. É o próprio conjunto dos elementos. Só tem um conjunto. Entendeu? Então, isso daqui a gente tem que entender, tá? Combinação é subconjuntos. É conjunto isso daqui, tá? Então, eu não tenho nenhum elemento. Quantos conjuntos eu consigo formar com nenhum elemento? Um, que é o conjunto vazio. Nenhum elemento. Então, esse 1 aqui, ele não está... Porque quando a gente fala de, não, mas 0 elementos agrupados 0 a 0, é 0, porque não tem elemento. Não, é 1. Mas como que 1 se eu não tenho elemento? Porque eu tenho um conjunto com nenhum elemento. É isso que você... Esse número aqui, ó, ele representa a quantidade de conjuntos. O resultado da combinação é número de conjuntos. Então, por isso que o combinação de 0, 0 a 0 é 1. É um conjunto com nada dentro. É 1. Então, ele está perguntando quantos conjuntos com 0 elementos agrupados 0 a 0 eu consigo formar? 1. Aí você fala, mas qual? É o conjunto vazio. Pronto, 1. Entendeu? Aí fica claro esses casos particulares aqui. Então, o subconjunto de M elementos pegado 0 a 0, quantos subconjuntos eu consigo fazer de um conjunto com M elementos se eu não pegar nenhum elemento? Aí você fala, um subconjunto. Aí você fala, mas que subconjunto se não tem nenhum elemento? O conjunto vazio, pronto. Esse aqui é o conjunto vazio. Então, esses números representam conjuntos, entenderam? Quantos conjuntos eu consigo formar com M elementos, pegando todos os elementos? Que é o conjunto de todos os elementos. Então, esse aqui é o conjunto de todos os elementos, esse aqui é o conjunto com nenhum elemento, e esse aqui é o conjunto com nenhum elemento. Apesar de eu ter M elementos, eu pego um conjunto sem nada. E eu não tenho nenhum elemento. Quantos conjuntos eu consigo formar com nenhum elemento? Qual? O conjunto vazio. Entendeu? Então, aí fica claro os casos particulares, tá?
Agora tem mais um problema que a gente já resolveu, que é esse aqui, ó. Uma moeda é lançada 20 vezes, né? Esse daqui a gente resolveu por permutação. Uma moeda é lançada 20 vezes. Quantas sequências de caras e coroas existem com 10 caras e 10 coroas? Então eu lanço a moeda 20 vezes, certo? 10 das vezes vai dar caras e as outras 10 das vezes vai dar coroas. Aí ele quer saber quantas sequências de caras e coroas existem. Daí aí eu falei o quê? Bom, então eu tenho aqui, ó, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, 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 coroa, 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 coroa. Veja só, isso daqui é um dos resultados, lançando uma moeda 20 vezes e dando 10 caras e 10 coroas. Aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E coroas, 4, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Então, é um dos possíveis resultados. Aí eu falei assim, olha, na verdade, isso aqui é uma permutação de 20 letras com repetição de 10 e repetição de 10. Aí eu falei, olha, isso aqui é uma permutação de 20 com repetição de 10 e repetição de 10. Que daí a gente fazia o quê? 20 fatorial sobre 10 fatorial vezes 10 fatorial, certo? Só que, agora vamos tentar enxergar isso aqui de outra maneira. Eu vou lançar 20 vezes a moeda. Agora eu quero saber quantos subconjuntos de 10 dessas vezes eu consigo fazer. Porque o que eu estou fazendo? É uma combinação de 20 lançamentos, onde só 10 deles vão ser caras. 10 deles vão ser caras. Então, eu quero saber quantos subconjuntos dos 20 lançamentos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 20º, quantos subconjuntos dos 20 lançamentos eu consigo agrupar 10 de cada vez. Ou seja, subconjuntos de um conjunto de 20 elementos, onde eu vou pegar 10 a 10. Vou pegar só 10 elementos. Quantos subconjuntos eu consigo fazer? Isso daqui o que é? É 20 fatorial sobre 10 fatorial, né? E 20 menos 10, 10 fatorial. Pensa, não é a mesma fórmula. Você está entendendo? Então, aí você pode falar assim, não, mas calma aí. Na verdade, eu quero saber quantos dos 20 lançamentos vão ser coroas. Ok. Então, veja. Eu vejo quantos dos 10 lançamentos vão ser coroas e os outros 10 lançamentos automaticamente vão ser o quê? Caras. Entendeu? Então, eu vou escolher dos 20 lançamentos qual que vai ser cara. Vou escolher dos 20 lançamentos qual que vai ser cara. Vou escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o nono, o 11º, o 12º e o 13º. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escolhi 10 dos 20 lançamentos para ser cara. Automaticamente, os outros 10 dos 20 lançamentos que eu não escolhi vão ser preenchidos pelo coroa. Então, é assim, ó. Então, eu posso enxergar uma permutação de 20 letras com repetição de 10 de 10, ou eu posso enxergar o subconjunto, a quantidade de subconjuntos, tá? De 10 elementos de um conjunto total que tinha 20 elementos. Então, de 20 lançamentos, eu quero saber quantos subconjuntos de 10 lançamentos eu consigo formar desses 20. Tá aqui, combinação de 20 e 10, dividido por 20 menos 10, 10 fatorial, que é a mesma coisa. Entendeu? Que dava um número gigantesco que eu não vou fazer aqui. Dá uma trabalheira desgraçada aqui, né? Fiz 10, né? Fiquei simplificando, depois eu fiquei multiplicando e deu. Se você quiser ver isso aqui, é na semana passada. Foi semana passada? Foi na semana passada que eu fiz esse aqui. Esse aqui das portas eu fiz há 2 semanas atrás. Não foi semana passada, mas foi a retrasada. Tá? Foi a 11ª semana.
essa daqui, esse vídeo aqui é da 13ª semana de aula. Esse daqui eu resolvi na 11ª semana de aula. Esse daqui eu resolvi na 12ª semana de aula. Que foi na semana passada, tá? Tenho quase certeza. Entenderam? Mas porque agora eu quero que vocês vejam uma maneira diferente de raciocinar sobre o problema. Ao mesmo tempo que eu posso falar que é uma permutação de 20 elementos com repetição de 10 e 10, eu posso falar que é uma combinação de 20 elementos pegado 10 a 10. Tem 20 elementos que eu vou pegar só 10, 10 a 10. Quantos subconjuntos de 10 desses lançamentos eu consigo formar? É isso aqui. Entenderam? Agora vamos fazer exercícios. Aqui. Esse daqui a gente consegue resolver rapidinho com fórmulas, visualizando. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar outras formas de raciocinar. Então diz assim, ó, de quantas formas 8 sinais mais e 4 sinais menos podem ser colocados em uma sequência? Então eu tenho 8 sinais positivos e 4 negativos, certo? Eu posso colocar assim, ó, mais, menos, 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 menos. Pronto, aqui. Essa é uma forma de colocar 8 sinais positivos e 4 sinais negativos numa sequência. Certo? Mas de quantas formas eu consigo mudar isso aqui? E maneiras diferentes de organizar esses 8 sinais positivos e 4 negativos. Bom, então eu posso dizer que isso aqui é uma permutação de 12 com repetição de 8 e repetição de 4, não é? E daí isso aqui vai ficar o quê? 12 fatorial dividido por 8 fatorial e 4 fatorial, certo? Mas eu posso pensar assim, olha, das 12 posições, são 12 posições, tá? Até vou colocar aqui, ó, primeiro, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª posição, tá? Então, das 12 posições, eu quero escolher 8 para colocar os sinais positivos. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma combinação de 12, 8 a 8. São quantos subconjuntos de 8 posições das 12 eu consigo formar? Entendeu? Subconjuntos de 8 posições. Aí outra pessoa fala assim, não, mas peraí, mas eu podia estar pensando o seguinte, quantas posições, né, das 12 posições que eu escolher 4 para colocar o menos. Então seria uma combinação de 12, 4 a 4. Eu só estou pegando subconjuntos de 4 posições para colocar o menos e não o mais. Porque daí, as que eu não colocar o menos, eu ponho mais. Mas isso aqui é igual, ó. Isso aqui é igual e isso aqui é igual àquilo lá. Sabe como assim que é igual? Olha só. Esse daqui vai ser o quê? 12 fatorial dividido por 8 fatorial e 12 menos 8, 4 fatorial. E esse daqui? Esse daqui vai ser 12 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 12 menos 4, 8 fatorial. Tá vendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entenderam? Como é que é ou não? É isso que eu tenho que pensar. Ó, e eu não duvido que existam outras formas de pensar esse mesmo problema. Tá? Eu não duvido que existam outras formas de pensar esse mesmo problema. Mas se você conseguir perceber que isso daqui é igual a isso aqui, ó, para mim tá 10. Tá? Daí como é que resolve isso aqui? Isso aqui vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Vou colocar aqui, ó, 8 fatorial sobre 8 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 fatorial com 8 fatorial. 4 vezes 3 dá o 12. E o 10 dividido por 2 dá 5. Certo? Aí vai ficar aqui, ó, 5 vezes 9, 45. Aí eu vou fazer o quê, então? Então isso aqui vai ser o quê? 450 mais 45. Só o quê, professor? Não entendi. Como assim 450 mais 45? Olha só, 11. Tá? Esse aqui não está no assunto aqui, mas é que eu gosto de abrir a mente para a gente pensar. Então, pensa, 11, o que é 11? É 10 mais 1.
vezes o quê? 45. Então, 45 vezes 10, 450. Em 1 vezes 45, 45. Então, isso aqui dá o quê? 495. Esse é o total, tá? Abson, não entendi nada. Então, faz aí, 45 vezes 11, porra. Dá o quê? Dá 5, dá 4. Aí aqui dá o quê? Dá 5, dá 4. O que eu estou fazendo? 450 mais 45, ó. 5, 9, 4. Entendeu? É 10 vezes 45, que dá 450. Por isso que você deixa esse espaço vazio. Você colocar o zero ali, ó, porque é 45 vezes 10. Ó. E aqui é 1 vezes 45, 45. Por isso que quando você vai para esse aqui, você desloca 1, porque na verdade é o zero que está ali. Tá? E você soma, dá o 495. Tá? Então, veja. Essa são, na verdade, 3 formas de enxergar, né? Para permutação, uma combinação de 12, 8 a 8, que eu vou escolher 8 lugares para colocar o mais, ou uma combinação de 12, 4 a 4, que eu vou escolher, na verdade, 4 lugares para colocar o menos. Automaticamente, os lugares vazios, que eu não coloquei o menos, eu vou preencher com mais. Então, a quantidade de lugares que eu escolhi 4 a 4 vai ser igual à quantidade de escolhido 8 a 8, porque os 4 que eu escolhi sobrou 8 para colocar o mais, tá? Então é isso aqui, ó. Agora olha esse aqui. Ah, esse aqui é bacana. Quantos números de 6 algarismos podemos formar permutando os algarismos 2, 2, 3, 3, 3 e 5? Então, quantos números com 6 algarismos eu consigo permutar isso aqui? Então, ó, eu vou permutar todos os 6 algarismos, tá? Permutação, lembra que permutação de n, eu falei que é o arranjo de n a n, tá? Então, a permutação, muito importante, é quando eu vou embaralhar todos os números, todos esses números. Então, isso daqui, né, com repetição, né, isso daqui é uma permutação de 6 com repetição de 2 e de 3. E o 5 ali não é repetição, né? Então, não preciso colocar, mas até poderia colocar, daí apareceu 1 fatorial embaixo, mas 1 fatorial é 1. Tá? Então, é isso aqui, ó. Que isso daqui dá o quê? Dá 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Agora, como é que eu posso enxergar isso aqui com combinação? Certo? Como é que eu posso enxergar isso aqui com combinação? Isso daqui é o seguinte, olha. Eu vou pegar 5 posições. 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí eu vou escolher dessas 5 posições, 2 para colocar o 2. E as outras 3 eu coloco o 3. Tá? Então vai ser o quê? Uma combinação de 5 posições, 2 a 2. Para eu descobrir onde é que eu vou colocar o 2. Tá? 5 posições, 2 a 2. Tá? Beleza. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou formar os 6 organismos? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Cada uma dessas combinações, eu vou transformar em 6 outros números. Como assim? Por exemplo, uma delas, assim, ó, 2, 2, 3, 3, 3, tá? É uma das que vai sair daqui, certo? Mas eu ainda tenho que colocar o 5. Então, qual a maneira que eu tenho de colocar o 5 nessa uma combinação que saiu daqui? Ou seja, nesse um elemento que saiu dessas combinações, né? Desses subconjuntos de 2 elementos de cada 5. Cada 5 posições eu vou pegar 2 elementos só. Então, esse, né? Entendeu? Tá. Como é que eu vou colocar o 5 aqui? Então, eu posso colocar o 5 aqui na frente. É uma. Posso colocar o 5 aqui, 2. Posso colocar o 5 aqui, 3. Posso colocar o 5 aqui, 4. Posso colocar o 5 aqui, 5. Posso colocar o 5 aqui, 6. Ou seja, com cada número que sair dali, né, colocar o 5 me dá 6 opções. Por exemplo, outro número. 2, 3, vou colocar o mais espaçado um pouquinho. 2, 3, 3. Esse número aqui, agora vou combinar com o 5, porque tem que usar todos, né? Quantos números de 6 algarismos? Aqui tem um número de 5 algarismos. Não, eu preciso fazer um de 6 algarismos. Então, eu ponho o quê? Então, com esse número que saiu daqui, né? De combinação de 5, 2 a 2, agora eu vou colocar o 5. Então, vai dar 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aí você fala, professor, não estou entendendo. Olha só, né? Com o 2, 3, 2, 3, 3, eu posso ter o número 5, 2, 3, 2, 3, 3. Eu posso ter o 2, 5, 3, 2, 3, 3. Eu posso ter o 2, 3, 5, 2, 3, 3. Eu posso ter o 2, 3, 2, 5, 3, 3. Eu posso ter o 2, 3, 2, 3, 5, 3. Eu posso ter o 2, 3, 2, 3, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Com aquele mesmo 2, 3, 2, 3, né? 2, 3, 2, 3, 3, ó. Né? 2, 3, 2, 3, 3. Tá vendo? Esses aqui não mudou a ordem. Ó, 2, 3, 2, 3, 3. Ó, 2, 3, 2, 3, 3. Ó, 2, 3, 2, 3, 3. E 2, 3, 2, 3, 3. Eu só coloquei os 5 lá na frente, aqui, 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 aqui. Ou seja, 6 vezes combinação de 5, 2 a 2. Porque cada uma dessas combinações de 5 lugares 2 a 2, né, onde eu vou escolher para colocar o 2. Então, ó, vou fazer um aqui. Vou escolher um lugar para colocar o 2. Ah, vou escolher esse e esse. Beleza. Então, os outros lugares eu vou preencher com 3, certo? 3, 3, 3. Ó. 2, 3, 2, 3, 3. Beleza. Essa daqui foi um dos subconjuntos de 2 elementos, né? De 2 elementos de um conjunto maior de 5 elementos. Num conjunto de 5 elementos, eu escolhi 2 para colocar o número 2. Eu escolhi esse, beleza. Esse é um dos elementos, né? Porque esse aqui tem quantos? Ó, esse aqui, ó, é 5 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial e 5 menos 2, 3 fatorial. Corta, corta. 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10, né? 10, né? Então, isso aqui é 6 vezes. Aí, então, isso aqui ficou o quê? 6 vezes 10. Tá? Então, essa maneira de organizar o 2, 3, 2, 3, 3 em 5 lugares, eu tenho o quê? Quantas maneiras? 10. Posso colocar o 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os subconjuntos com duas posições que eu escolho para colocar o 2. Tem 10. Só que com cada uma dessas 10, o que eu fiz? Eu criei outras 6. Como? Simplesmente colocando 5. Ou na frente, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, por isso que fica 6 vezes 10, 60. Entendeu? Aí você fala, professor, eu preferia fazer permutação de 6 com repetição de 2 e de 3. Mas dá a mesma coisa. Olha lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Ó, aqui, ó. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial e 3 fatorial. Tá vendo? E o 6 aqui é o quê? É esses 6 vezes 6 lugares onde eu posso colocar o 5. Entendeu? Então, dá a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. 3 fatorial corta com 3 fatorial. O 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 6, 60. Do mesmo jeito. Entendeu? Mas são maneiras de pensar o mesmo problema. Esse daqui, no caso, eu posso fazer permutação de 6 com repetição, né? Esse aqui não. Isso aqui era só, estava só falando do arranjo. Permutação de 6 com repetição de 2 e 3. Ou eu posso fazer o quê? Combinação de 5 lugares para colocar 2 vezes 6, que é onde eu vou colocar o 5. É claro que esse aqui fica muito mais fácil, né? Mas esse entendimento te ajudará em outros problemas, certo? Vamos ver mais. Aqui. Em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião? Então, calma aí, tem várias pessoas, né? Várias pessoas. Certo? Vamos dizer, o A, o B, o C, o D e mais alguns que eu não sei quanto é. Não sei. Certo? O A cumprimentou o B. É a mesma coisa que o B cumprimentar o A? É. O A cumprimentou o C. É a mesma coisa que o C cumprimentar o A? É. Então, como a ordem aqui não importa, né?
o A complementar o B ou o B complementar o A é a mesma coisa, então não é um problema de ordem, é um problema de natureza, tá? É um problema de natureza, não importa a ordem. Então eu quero saber o quê? Eu quero saber combinar o total de pessoas 2 a 2. Certo? A combinação do total de pessoas 2 a 2 é o total de apertos de mão. Isso aqui é o quê? 45. Certo? É isso que está acontecendo. Uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo um total de 45 apertos de mão. Então esse cumprimentou esse com esse com esse com esse. Aí depois esse com esse com esse com esse. Ah, e esse com esse? Não, esse com esse é a mesma coisa que esse com esse com esse. Então por isso que é combinação. Porque AB é igual a BA. Então, na verdade, é um problema de combinação, não é arranjo, certo? Não é arranjo, é combinação, certo? É uma combinação de N pessoas, 2 a 2. E isso deu um total de 45 apertos de mão. Agora é só fazer, né? Aí agora ficou fácil, né? Isso aqui é, né? N fatorial sobre 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Isso é igual a 45. Né? Então, vou destrinchar isso aqui. Então, isso aqui é o quê? É N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes N menos 2 fatorial. Isso é igual a 45. Certo? Ó, corto 2 com o N menos 2 fatorial com o N menos 2 fatorial e ficou isso aí. Certo? Então, ó, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai gerar o quê? Ó? N, eu posso multiplicar e eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, se eu quiser, né? Ó, a equação do segundo grau vai ficar o quê? N ao quadrado menos N, aí 2 vezes 45, 90, vem para cá, menos 90 igual a zero. Aí eu posso resolver por Bhaskara aí, fatorar, fazer o que eu quiser, né? Mas não precisa disso, né? Por favor, não precisa disso. Não precisa disso, professor? Não, claro que não. Aqui, ó. N vezes N menos 1 é igual a quê? 2 vezes 45. 2 vezes 45. Mas 45 é o quê? 5 vezes 9. É ou não é? Eu tenho que enxergar o seguinte aqui, ó. Eu tenho que enxergar o seguinte. Dois números sequenciais. Né? Um número sequencial ao outro que multiplicado dá 90. Está aqui, ó, 2 vezes 5, 10 vezes 9. Então isso aqui é o quê? É 10 vezes 9. Ó, o 10 é o N e o N menos 1 é o 9. Então quantas pessoas havia na reunião? N igual a 10. Pronto. Entendeu? Agora, como você vai resolver isso aqui, ó, essa equação, se é por Bhaskara ou qualquer outro jeito, eu prefiro pensando, né? Aí fica a teu critério aqui, ó. É só colocar. Tá? Não tem problema. Ah, não, professor, eu só resolvo por Bhaskara mesmo. Só que eu fico com vergonha. Claro que não. Dane-se os outros. Resolva por Bhaskara. Se é por Bhaskara que você consegue resolver, resolva por Bhaskara. O importante é você acertar a questão e pronto. Certo? Só que é uma questão, eu tenho certeza que naturalmente você fazendo isso várias vezes e refletindo sobre isso várias vezes, daqui a um pouco você vai abandonar o Bhaskara e vai olhar aqui e vai ver logo de cara. Tá vendo? Outro. Um grupo de 10 pessoas, quantas comissões de no mínimo 4 pessoas podem ser formadas com as disponíveis? Olha só, comissões com no mínimo 4 pessoas, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, tem um grupo de 10 pessoas, certo? Eu quero fazer subconjuntos de 4 pessoas, subconjuntos de 5 pessoas, subconjuntos de 6 pessoas, subconjuntos de 7 pessoas, subconjuntos de 8 pessoas, subconjuntos de 9 pessoas, subconjuntos de 10 pessoas. Entendeu? É isso aqui, ó. Tá? Lembra que qual é o conjunto das partes de um conjunto de 10 pessoas? Vai ser o quê? Combinação de 10, 0 a 0, mais combinação de 10, 1 a 1, mais combinação de 10, 2 a 2, mais combinação de 10, 3 a 3, mais combinação de 10, 4 a 4, mais combinação de 10, 5 a 5, mais combinação de 10, 6 a 6, mais combinação de 10, 7 a 7, mais combinação de 10, 8 a 8, mais combinação de 10, 9 a 9, mais combinação de 10, 10 a 10. Certo? O total disso aqui era o quê? O total disso aqui é o quê? É 2 elevado a 10, certo?
Então ele quer saber quantas comissões de no mínimo 4 pessoas podem ser formadas com as disponíveis. Então, essa comissão entra, porque é só uma, né? São as próprias 10. Ou essas entram, essas entram, essas entram, essas entram, essas entram, essas entram. Só não entram essas aqui. Então, sabe o que é mais fácil eu fazer? Para eu saber qual é a soma disso aqui. Então, a soma disso aqui, essa soma, o total aqui, vou colocar assim, ó. Comissões, tá? Essas comissões, que é o que eu quero saber, tá? Essas comissões vai ser igual ao quê? 1024 menos essas aqui. Isso aqui dá o quê? Dá 1. Isso aqui dá o quê? Dá 10. Esse aqui dá o quê? Agora tem que fazer, né? Vai dar 10 vezes 9 sobre 2 fatorial, né? Porque o 8 desapareceu, né? Eu faço assim, ó, lembra que eu falei? Eu desenvolvo o 10 por duas multiplicações. Então, 10 vezes 9. E divido pelo 2 fatorial, que é 2. E esse daqui é o quê? Então, eu vou desenvolver o 10 por 3 vezes, em 3 passos. É o 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Então, tá aqui, ó. É mais fácil fazer só isso do que fazer todos esses aqui. Certo? Porque quantas comissões? É comissão de 10, 4 a 4, mais comissão de 5, 10, 5 a 5, mais 10, 6 a 6, mais 10, 7 a 7, mais 10, 8 a 8, mais 10, 9 a 9, mais 10, 10 a 10. A maioria vai fazer isso aqui, ó. A maioria vai fazer isso aqui. Só que a gente tendo uma visão que os subconjuntos, né, o conjunto das partes, isso tudo somado dá 2 elevado a 10, que é 1024. Aí eu tiro essas aqui. Então, ao invés de eu fazer tudo isso aqui, eu faço essas aqui, ó. Certo? E daí vai ficar o quê? 1024 menos 1 mais 10 mais 45 mais dá 3 e aqui dá 4. 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120. Pronto. As pessoas teriam calculado essa, a mesma coisa que você. Né? Porque isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Só que eles teriam calculado mais isso aqui também, ó. E depois somar tudo. O que você fez? Você fez aqui, ó. 120, 165, 175, 176. Então isso aqui é igual ao quê? 1024 menos 176. Certo? Vai dar o quê? 176. Presta aqui, dá 8. Aqui ficou 1, empresta, dá 4. Aqui emprestou, ficou 9, menos 1 dá 8. Aqui, tá? 848. 848. Beleza? Entenderam a ideia? Entenderam a ideia, não? Certo? Essa é a visão ampla. Por isso que eu faço questão de explicar tudo isso aqui do subconjunto, conjunto das partes. Assista tudo, anote tudo. Você está anotando aí no seu caderninho? Você tem que lembrar disso aqui. Isso aqui vai fazer uma grande diferença. Se você entender tudo isso aqui, conseguir visualizar tudo isso aqui, você nunca mais vai errar a análise combinatória. E num concurso, num vestibular difícil, você vai estar na frente, porque o de análise combinatória que a maioria erra, você vai acertar. Entenderam? Vamos fazer mais 2. Aqui, os 2 últimos de hoje. Diz assim, ó. O senhor Moreira, dirigindo-se ao trabalho, vai encontrando seus amigos e levando-os juntos no seu carro. Ao todo, leva 5 amigos. O carro dele é grande, né? Cabe, além dele dirigindo, mais 5 pessoas. Né? Porque é o que está dizendo. Vai encontrando seus amigos, levando junto. Ao todo, leva 5 amigos. Então, tem ele e mais 5. O carro é grande. Dos quais apenas 3 são conhecidos entre si. 3 se conhecem. Então, vamos fazer os 5 amigos aqui, ó. É o amigo A, o B, o C, o D e o E. Esses 3 aqui se conhecem. Tá? Se conhecem. Esses aqui não se conhecem, são novos. Feitas as apresentações, os que não se conheciam apertam-se as mãos, 2 a 2. Qual é o total de apertos de mão? Então você pode pensar assim, bom,
esse aperta a mão desse, esse aperta a mão desse, esse aperta a mão desse. Aí esse aperta a mão desse, esse aperta a mão desse, esse aperta a mão desse. Certo? Aí você ia falar o quê? 2 vezes 3, 6. Mas você teria esquecido 1, porque esse aqui e esse aqui também não se conhecem, então aperta também, são 7. Esse problema é fácil de fazer assim, né? Você matou. Você tem que só interpretar o enunciado que é grande, certo? Mas qual é uma forma de você fazer isso aqui? Bom, o total de apertos de mão vai ser o quê? Vai ser combinação de 5, 2 a 2, certo? Bom, desse total de aperto de mão, quais são os apertos de mão que não acontecem? São entre os que se conhecem. Então, você vai, do total de aperto de mãos, você vai tirar o quê? Os apertos de mão de 3, 2 a 2. Porque esses 3, eles não apertam as mãos. Certo? Então, o total de aperto de mãos entre os 5, menos os que não acontecem, né? Então, você imagina, bom, todo mundo vai se apertar a mão. Então, vai ser uma combinação de 5 pessoas, 2 a 2. Ah, não, mas quem se conhece não vai apertar a mão. Então, menos combinação dos 3, 2 a 2. Olha só. 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. Tá, já tô fazendo. Tá vendo? 5, 2, então vai ser 5 vezes 4, só 2 números. Dividido por 2 fatorial. Menos 3, então vou desenvolver. 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial. Que é 2, né? 2 fatorial é 2, né? Então isso aqui vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. 10 menos 3, 7. Certo? Só que é tão poucas pessoas aqui, mas o importante desse problema é ressaltar isso aqui, ó. Tá? Porque o pessoal fica, como é que é a combinação? Calma aí, assim, ó. Se todos não se conhecessem, seria uma combinação de 5, 2 a 2. Mas tem 3 que se conhecem, então menos a combinação dos 3, 2 a 2. Tá? Agora, são tão poucas pessoas que você faz o quê? Bom, o A com o C, o A com o D, o A com o E. Aí o B com o C, o B com o D e o B com o E. E daí o A e o B se complementam, porque eles também não se conhecem. Pronto, certo. Entendeu? Esse daqui é molezinha, esse aqui é fácil, tá? Mas lembre-se disso. Você fazer tudo e tirar aquilo que foge à regra, que foge ao que está especificado ali. Beleza? Próximo, último. Um professor conta exatamente 3 piadas no seu curso anual. Ele conta 3 piadas no seu curso anual. Ele dá o curso, ele conta 3 piadas. Deve ser sem graça pra caramba. Ele tem por norma nunca contar num ano as mesmas... Deve ser professor de matemática, só pode. Porque o cara, para fazer um cálculo assim, não, eu não posso contar as mesmas 3 piadas ano a ano. Então eu tenho que variar as piadas. Bom, só pode ser professor de matemática. Não tem como. Um professor conta exatamente 3 piadas do seu curso anual. Ele tem por norma nunca contar num ano as mesmas 3 piadas que contou em qualquer outro ano. Ele nunca conta as mesmas 3 piadas. Tá? Entendeu? Então, ele tem uma quantidade de piada. Ele tem, vamos dizer, ele tem 5 piadas. A primeira piada, a segunda piada, a terceira piada. Ele conta num curso. Ele não vai contar mais essas 3. Ele pode contar essa e essa e essa. Pode contar essa e essa e essa. Pode contar essas duas e essa, essas duas e essa. Ele pode contar essas duas e essa, essas duas e essa. Mas essas 3 ele não conta de novo. Ele conta 2 e uma outra. Ou essa e mais essa. Pode ser essas 2 e essa. E pode ser essas 2 e essa. Entendeu? Então, mas olha só. Ele vai trabalhar por 35 anos. Ó, 3 piadas. Qual é o número mínimo de piadas diferentes que ele pode contar em 35 anos? Qual é o número mínimo de piadas diferentes que ele pode contar em 35 anos? Então, quantas piadas ele tem que saber para que nos 35 anos de trabalho ele nunca conte as mesmas 3 piadas no ano? Certo? Entenderam ou não? Então, o que eu vou fazer? Bom, então é assim, ó. Esses 35 anos, eles significam o quê? 35 conjuntos de 3 piadas.
E essas 3 piadas vão vir de onde? Vão vir de um conjunto maior de piadas. Então ele tem um conjunto aqui com N piadas. Ele tem um conjunto aqui com N piadas, certo? Aí ele vai fazer desse conjunto de N piadas, ele vai fazer subconjuntos de 3 piadas. Quantos subconjuntos diferentes com 3 piadas ele consegue fazer aqui? Então é uma combinação de N piadas 3 a 3. E ele tem que fazer com isso daqui exatamente 35 subconjuntos. Entendeu? Exatamente 35 subconjuntos, porque cada ano ele vai usar um desses subconjuntos. Certo? Então ele não pode acrescentar nenhuma piada aí ao longo do tempo. Não, tem essas N piadas aqui eu vou ter que levar até o final. Agora, quanto que é? Então olha só como é que eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é N, ó, vou fazer no mesmo estilo que eu falei aqui, como é que eu faço aqui, ó. Vou pegar o N e vou desenvolver o N até o terceiro número abaixo. Então, N menos 1, 2 e N menos 2. Pronto, desenvolvi até o terceiro número. E vou dividir por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aí você fala, professor, não entendi. Então, olha só. É N fatorial dividido por 3 fatorial vezes N menos 3 fatorial, certo? Então, vou desenvolver o N. N menos 1, N menos 2, até o N menos 3 fatorial. Pronto. Aí, esse N menos 3 fatorial, tá vendo? Então, eu desenvolvo o N até, né, uma multiplicação de 3 fatores. 3 fatores, ó. Uma multiplicação de 3 fatores, um abaixo do outro. Então, N menos 1, N menos 2. Só 3 fatores. E divido por 3 fatorial. Isso aqui tem que ser o quê? 35. Tá? Então vai ter gente que vai fazer, putz, vai cair numa equação de terceiro grau. Como é que resolve uma equação de terceiro grau? Ah, tem aquele método de tentativa, tal, tem aquele método das raízes racionais. Para com isso, meu. Olha só. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 igual ao quê? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. É igual a 6 vezes 35 é 5 vezes 7. 5 vezes 7. Morreu, né? Acabou o problema, né? O N é o 7, o N menos 1 é o 6, o N menos 2 é o 5, ó. 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 5. Então o N é 7. Precisou resolver a equação do terceiro grau? Não. Só raciocinar. N é igual a 7. Ele precisa de 7 piadas. Por acaso eu coloquei aqui as 7 piadas certinho, né? Ele precisa de 7 piadas. Para em 35 anos nunca contar as 3 piadas em 2 anos. Né? Nunca contar as mesmas 3 piadas em 2 anos. Fácil? Moleza? Entenderam? Então olha aí. Curta o vídeo, compartilhe, pega o seu caderninho, anota isso aqui, refaz, lembra de refazer, tá? Boa parte dessas questões aqui eu tiro do livro do IES, o livro do IES é muito bom, comprei agora uma coleção muito boa, tá? Então eu tenho tirado aqui, claro que os primeiros, né, e a ordem dos conteúdos eu estou tirando do livro Emifuna, tá? Mas algumas questões eu tenho tirado do IES, porque o IES ele tem muito mais questões e ele, né, abrange muito mais. Então, se você fizer todas as questões do IES, você passa no ITA. Tá? Essa é a verdade. Todas as questões do IES você passa no ITA. E todas as questões do Emifuna você passa nas universidades federais por aí, mas mais tranquilas, mais simples. Até lá na Unicamp, FUVEST, mas você tem que fazer todos, tá? Do Emifuna, todos do Emifuna. Tá? Agora, como é difícil a pessoa fazer todos, né? Então, geralmente a pessoa ela se dedica a muitas questões e acaba aprendendo bastante. Por isso que o livro do IES é muito bom mesmo, tá bom? Bom, isso aí, galera. Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para cá, faz grupos de estudo, arruma pessoas para estudar com você, tá? Tenta achar pessoas que têm o mesmo objetivo que você, certo? Para você estudar, porque dizem assim, ó, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, arruma alguém para ir com você. Tá? Então, se você
tem domínio da matemática, pega o livro e vai estudando sozinho e vai embora. Mas se você é um daqueles que, como a maioria, nossa, matemática é difícil para mim e tal, então é muito bom você ter mais alguém para estudar com você, porque daí um ajuda o outro, um raciocina com o outro, o que um não percebeu, o outro percebe e se ajuda, entendeu? E usando aqui as minhas aulas aqui, as aulas do Omima, aí, né, se eu falar alguma coisa que um não entendeu, o outro pode ajudar, entendeu? Porque isso é muito normal, isso é muito comum, tá? Mas se você quiser, vai aqui nos comentários, posta ali a sua dúvida, posta ali a sua pergunta que eu ajudo você e eu dou explicações extras ou faço até vídeos extras, faço o que for, tá? Porque o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga atingir os seus objetivos, que você venha a ser o profissional feliz, trabalhando naquilo que você deseja. Sabe quantas pessoas trabalham com aquilo que desejam? Muito poucas. A maioria trabalha com aquilo que dá, aquilo que arrumou. Os seus sonhos geralmente vão ficando para trás, porque elas falam, não, é muito difícil conseguir, ter uma concorrência muito grande. E eu não quero isso. Eu quero que você consiga fazer o que você quer. Eu quero que você consiga fazer o vestibular. Eu quero que você consiga fazer o curso na faculdade que você sempre sonhou na sua vida. Isso é muito comum. Eu tenho um tio, por exemplo, que ele sonhou em ser médico. Ele sonhava, quando era criança, ele sonhava em ser médico. O filho dele é médico, uma filha dele é psicóloga, tá? A outra é engenheira, mas ele não foi o médico que ele queria ser, entendeu? Ele foi o quê? Ele virou professor. Sacanagem, né? Diz que... Não, mas eu sempre... Eu descobri que o que eu gostava de fazer era dar aula. Então eu gosto da aula, eu vou dar aula. Beleza, galera? Então assim, ó, estão aqui todas as aulas. Não esquece sempre de curtir, se inscrever, tá? E estão aqui todas as aulas do terceiro ano. Vamos que vamos. Até o final do ano.